Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Você é especialista no que faz, você tem conhecimento, tem resultado, mas quando alguém te pergunta como você aparece no digital, o que você responde? Se a sua resposta for, eu posto quando dá, eu tenho um Instagram, ou eu ainda não organizei isso, mas vou organizar, esse vídeo ele foi feito para você. O que a gente vai falar hoje não é sobre redes sociais, e sim sobre arquitetura digital. A estrutura que transforma o seu conhecimento em demanda previsível e vendas recorrentes, assim como toda empresa deve ter. Então fica comigo nesse vídeo aqui até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui muda completamente a forma que você enxerga um negócio de especialista no digital. Meu nome é Lucas Metedieri e eu sou fundador da M Company. E assim, a M Company, ela não é uma agência de marketing, isso é importante explicar. Muito menos uma consultoria genérica, tá? Nós somos uma empresa especializada em transformar especialistas em negócios digitais. Isso significa que o nosso cliente ideal é aquele profissional que já chegou em um nível de excelência técnica, então o médico, o advogado, o mentor, gestor, o consultor, mas que ainda não conseguiu transformar essa autoridade em um ativo digital que gera resultado de forma consistente e recorrente. Ao longo da minha trajetória, eu trabalhei com centenas de especialistas e o que eu aprendi foi o seguinte: o problema nunca é a falta de conhecimento, o problema é a falta de estrutura. Na gigante maioria dos casos, não existe um sistema conectado, não existe uma arquitetura. E foi justamente para resolver isso que a gente desenvolveu o método M5, que é o nosso método próprio. Mas antes de te falar do método, eu preciso te mostrar o problema que ele resolve. Porque se você não entender o problema, a solução ela vai parecer irrelevante. Tem sentido isso? Sabe qual é o maior problema de quem é especialista no digital hoje? Não é a falta de conteúdo, não é o algoritmo, não é o nicho, apesar de você achar que é. O problema é que a maioria dos especialistas operam com 3 peças completamente desconectadas. A primeira peça é, eles têm audiência, mas a audiência não paga boleto. A segunda peça é, eles têm leads, mas lead sem qualificação vira conversa que não fecha. E a terceira peça é, eles têm venda, mas venda sem sistema é esforço ineficiente que precisa recomeçar do zero todo mês. Todo mês eu preciso vender mais, senão eu não consigo colocar dinheiro no bolso, eu não tenho previsibilidade. E o que acontece quando você tem essas 3 peças, mas elas não se conversam entre si? Você trabalha muito, produz conteúdo, responde mensagem, faz reunião, tenta fechar e no final do mês o resultado ele é imprevisível. Às vezes vai bem, às vezes trava, depende de mercado. A gente chama de falta de arquitetura do digital. Quando a gente fala em arquitetura do digital, a gente está falando de construir um ativo. Não é só sobre construir presença. Tem uma diferença enorme entre ter presença no digital e ter um ativo digital. Presença é quando você existe. E ativo é quando o digital trabalha por você, mesmo quando você não está postando, mesmo quando você não está respondendo e etc. E uma arquitetura digital bem construída tem 3 camadas obrigatórias. A primeira camada é a atração, é onde você gera audiência qualificada. Pessoas que são o seu cliente ideal e que passam a te enxergar como verdadeira referência. A segunda camada é a conversão. É onde você transforma essa audiência em leads consistentes. Pessoas que não só te conhecem, mas que entendem o problema que você resolve e querem falar com você ou alguém da tua equipe. E a terceira camada é a venda humana. É onde a conversa fecha. É onde o closer entra, o relacionamento acontece e a proposta de valor se concretiza em contrato de high ticket. Quando essas 3 camadas estão conectadas, você para de depender de lançamento, de live exaustiva, de post diário que não converte, porque você passa a ter um pipeline de autoridade funcionando de forma permanente. E é exatamente esse pipeline que o nosso método M5 constrói que eu tô te falando aqui. O método M5, ele é o nosso sistema proprietário e ele funciona através de 3 motores que operam em paralelo simultaneamente, criando um fluxo constante de oportunidade para o especialista. O primeiro motor é o de atração. Aqui, a gente trabalha com conteúdo real. Não é post por obrigação. Não é conteúdo que parece anúncio, chato. É a vida acontecendo. É o especialista falando com autoridade sobre o que ele domina. A gente trabalha com 2 tipos de conteúdos obrigatórios. O conteúdo de opinião, que gera identificação e constrói a percepção de grandeza. E o conteúdo técnico, que educa e atrai o lead qualificado. E já carrega uma chamada para ação. O objetivo desse motor é um só: construir um perfil quente e alimentar o remarketing. O segundo motor é o motor de conversão. E aqui está um dos maiores diferenciais da nossa abordagem. A gente não trabalha com live, não trabalha com masterclass paga, gratuita. A gente trabalha com o que a gente chama de aula institucional. Um vídeo de 6 a 10 minutos, onde o especialista fala de executivo para executivo. Esse vídeo ele tem uma estrutura específica. Quem é o especialista? Qual o problema invisível do mercado? O método, os resultados reais e a chamada para aplicação. Sem enrolação,
sem pitch agressivo, é um conteúdo que prepara o lead para chegar na conversa com o closer com um nível de consciência elevado. O terceiro motor é o motor de social selling. A inteligência artificial, ela até captura. O conteúdo ele pode aquecer, mas a venda fecha na conversa humana, isso nunca vai mudar. Toda pessoa que comenta, que segue, que engaja, se torna uma oportunidade. A automação faz o primeiro toque, mas o closer entra nos perfis certos e a conversa vira call, oportunidade. Ou seja, 3 motores, um sistema e um pipeline que funciona todos os dias. Você entende que somente dessa forma você consegue construir uma estrutura previsível? Existe um oceano de agências de marketing no mercado. A maioria vende pacote de post, gestão de redes sociais ou promete um resultado mágico com tráfego pago. Aqui na M-Company a gente não faz nada disso, eu sou contra isso. Nós somos especialistas em trabalhar com especialistas. Isso quer dizer que a gente entende a lógica do expert. A gente entende o processo de construção de autoridade, entende como posicionar um profissional de alto conteúdo no digital de forma que faça sentido para o perfil de quem ele é e para o cliente que ele atende. A gente não vai vender previsibilidade, a gente entrega demanda qualificada. E a diferença mais importante é, a gente não trata o especialista como um influenciador que precisa de viral para crescer as redes o tempo todo. A gente trata o especialista como um ativo de alto valor que precisa de uma arquitetura à altura do que ele representa. Quando você é bom no que faz, o digital ele não pode ser o gargalo, ele precisa ser o acelerador. E olha, não é teoria, é o que a gente já tá entregando. Especialistas que chegaram pra gente sem nenhuma estrutura digital e que em 90 dias tinham um sistema rodando, conteúdo gerando audiência qualificada, aula institucional convertendo, lead consciente, o nosso closer fechando o caos com gente que já estava pronta para comprar. Sem precisar de lançamento, sem precisar de live toda semana, sem precisar de volume de postagem absurdo. Um exemplo disso é o Luciano Pires, que chegou pra gente desacreditado do digital, não tinha nenhuma estrutura digital construída. E a gente entendeu, gerou conteúdos, estruturou todo o posicionamento, fizemos pesquisas de mercado, definimos o ICP, ou seja, o cliente ideal do Luciano, e através de pesquisas de mercado nós criamos o produto que nós acreditávamos ser o produto que seria vencedor. Neste caso, a gente está falando de uma mentoria de high ticket, porque a nossa metodologia é uma metodologia de venda high ticket, porque eu acredito que vender high ticket, vender low ticket dá o mesmo trabalho, só que vender high ticket hoje vende mais porque as pessoas compram mais transformação e acesso do que informação, porque a informação você acha no chat GPT, inteligência artificial. Então a gente entendeu qual produto deveria vender com base em pesquisa de mercado. Esse é um erro muito comum que a maioria dos especialistas cometem. Eles querem criar produto pensando naquilo que eles são bons e não no que o mercado precisa. Entendemos qual era esse produto e traçamos a estratégia de vendas com um funil muito mais simples do que vocês imaginam. A gente trabalhou a parte de social selling, implementamos o método M5 e trabalhamos com tráfego pago para captação de leads. Os leads chegavam, os nossos SDRs ligavam, faziam a pré-qualificação, aprofundavam a dor e marcavam a call. Quando a gente chegava na call, o lead já estava com um nível de consciência elevado e o nosso closer fechava a venda. Nós fizemos em 2 meses mais de R$233 mil em vendas, investindo menos de R$6 mil em tráfego pago. Esse é só um dos exemplos, mas eu posso citar exemplos como Geraldo Rufino, como José Luiz Tejon, em que a gente fatura todos os meses mais de R$200 mil, investindo R$0 em tráfego pago. Quando o sistema ele tá montado, o especialista ele volta a fazer o que ele faz de melhor. E o digital passa a trabalhar por ele. Se você chegou até aqui, é porque você viu sentido no que eu te falei. E se você sentiu que é o que exatamente falta no seu negócio, o próximo passo ele é muito simples. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar um formulário de aplicação. É rápido, direto e ele serve para que a gente possa entender o seu momento e ver se faz sentido a gente conversar sobre como construir a sua arquitetura no digital. Isso não é uma call de vendas, é uma sessão de diagnóstico estratégico, onde a gente olha para o seu negócio e te mostra exatamente o que está faltando. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque esse é o primeiro vídeo de uma série. Aqui a gente vai falar sobre posicionamento, sobre funil, sobre como especialistas constroem autoridade real no digital. Eu sou o Lucas Metedieri, essa é a M-Company e até o próximo vídeo.